Prezados ouvintes que nos acompanham pela TV, pela Rádio Comunhão, pelo YouTube, queremos dizer que é mais uma grande satisfação estar aqui dando prosseguimento ao programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu, Ricardo Honório, e comigo mais uma vez nosso irmão, nosso amigo Alcir Almeida. Seja bem-vindo, Almeida, mais uma vez. Obrigado, Ricardo Honório. Um grande abraço aí, a alegria também é nossa. Um grande abraço para você, um grande abraço para os nossos ouvintes, um grande abraço para a nossa audiência e os nossos espectadores. Muito bom. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que já vimos há algumas semanas estudando, relações de além-túmulo, que esse tema está contido nas questões de número 274 a 290 de O Livro dos Espíritos. Na semana passada, nós paramos na questão 277, e hoje nós vamos dar prosseguimento a partir da questão 278. Na questão 278, o Kardec pergunta: os espíritos das diferentes ordens estão misturados? Essa é uma questão. Você lembra que nós estudamos as ordens dos espíritos já há alguns meses Já faz atrás, tempo. já faz tempo. Esses programas eu acho que eu não participei, não. Sério. Não, eu acho que estava com o Adilson, era eu e o Adilson. O nosso presidente ausente. O nosso presidente ausente. Né? Mas... Brincadeira, gente. O homem tem muitas obrigações, ele tem muita coisa para fazer. Hoje nós não conseguimos trazê-lo de novo para o programa. Bom, mas quem tiver interesse em retomar essas informações, dá uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos, em questões anteriores a essas, que vão encontrar falando da escala dos espíritos, das ordens em que se distribuem didaticamente os espíritos, né? Então Kardec retoma aquela temática agora e pergunta se os espíritos de diferentes ordens estão misturados, ou se eles estão estratificados no plano espiritual. Um fica no canto, outros ficam no outro. Como é que é, Almeida? Você que tem o conhecimento, a grandeza, talvez até a lembrança da sua última passagem pelo Olha, mundo espiritual. Por acréscimo de misericórdia, eu não tenho lembrança. Mas não tá louco, rapaz? Ficar imaginando aqueles umbrais profundos que a gente tá. Para com isso. Será que a gente veio de lá, cara? Ah, meu amigo, se a gente tivesse em algum lugar de muita luz, a gente não precisava voltar aqui, não. Não, é sério, a gente não pode ter essas ilusões, né? Nós somos espíritos em processo, né? Com certeza a gente já não traz aqueles impulsos de querer matar o próximo, de querer tirar a vida, né? De qualquer coisa buscar uma agressão, buscar uma disputa, mas a gente não pode ser iludido, a gente ainda tem muitos impulsos menos nobres a serem domados. Deixa eu te confidenciar aqui uma coisa e para os nossos ouvintes. Não, só para o universo virtual que você está confessando. Uma grande decepção, assim, não é bem uma decepção, uma grande tristeza eu tive quando fiquei sabendo que o nosso planeta ele está envolto numa psicosfera pelas zonas umbralinas. Ah, sim. Então, quando a gente pensa assim, fulano, o espírito tal, foi para o umbral, a gente imagina um lugar distante da Terra. Mas não. Nós vivemos, de certa forma, dentro do umbral. Perfeito. Né? Então, eu brinco às vezes com os colegas, digo, se você tem medo de ir para o umbral, não tenha, você já está estagiando nele. Não se iluda, no umbral você já está. No umbral você já está. Então vamos trabalhar para que a coisa seja daqui para melhor. Daqui para um lugar de menor densidade. De menor densidade, que a gente possa flutuar num nível mais elevado. É para isso que a gente está aqui, estamos trabalhando para isso. Agora, respondendo, né? Uhum. E pior que a gente vai brincando e a gente vai falando as coisas que interessam, né? Não, mas antes de você falar... Claro. Eu tive um feedback de uma senhora ouvinte, sim. Que ela... Manda um abraço para ela, ué. Ela me disse, grande abraço para você, Dona Emília, aqui da Comunhão Espírita de Brasília, me encontrou no corredor
e disse assim, olha, eu adoro... Sou menino, vocês estão falando muita besteira. Ela falou, eu adoro a maneira como vocês estão fazendo o programa, mesmo antes, quando a gente fazia só com o áudio. Um abraço, dona Emília. E a gente já brincava, né? Sim. Eu comentava isso com a Dilce e dizia que a gente tem que brincar. Um assunto denso como é o Livro dos Espíritos. Se não brigar, vai ficar maçante. Vai ficar maçante. Então vamos brincar para ver se a gente consegue dar uma certa leveza, até para que os nossos ouvintes possam perceber e receber esse conteúdo denso com uma certa leveza. Sim. Então é uma coisa que você falou. A gente brinca, mas enquanto brincamos... Os conceitos estão Os conceitos estão sendo Você veja só, que repassados. A gente está brincando, mas a gente está falando. Na vida material, e aí acho que eu falei isso semana passada, se eu falei no programa, vocês me desculpem, eu vou repetir. Se eu não falei, vai ser falado agora. Uhum. Quando que o Alcir, com a minha característica, com o ser que eu sou, eu vou conseguir na espiritualidade estar junto, conviver, ouvir as palavras de Chico Xavier. Né? Na matéria, a matéria nos permite conviver, ouvir, ler um livro, ter acesso ao conteúdo, à sabedoria de Jesus 2000 anos passados. Né? Na espiritualidade não é assim, gente. Quando alguém abre a boca para falar de evangelho na espiritualidade, refugie. As palavras salvadoras, não tem outra expressão, são salvadoras porque dão luz, iluminam onde elas são faladas. Né? Nós temos, se eu não me engano, no nosso lar, o André Luiz, à época da Segunda Grande Guerra, ele fala de uma visita que ele fez ao continente europeu, e ele estava em cima da ilha da Grã-Bretanha e era escuridão no campo material porque era noite. E era escuridão na parte espiritual por causa do medo dos bombardeiros, do medo das bombas, o medo da destruição, o medo da morte entre aqueles que ali se encontravam. Então isso tudo ajudava a ficar um teor vibratório muito pesado. E de repente, no meio daquela escuridão, ele percebe um farol, uma luz que ligava o mais alto até a superfície. E eles foram investigar o que era. Era num subsolo, num daqueles bunkers, o pessoal se protegendo das bombas. Alguém, uma comunidade, abriu um evangelho. E começou a ler um evangelho. A orar. E aquilo era luz. Era a luz que iluminavam aqueles circunstantes, mas era a luz que ligava aquele grupo ao mais alto dos céus. E é nesse sentido que a gente tem que entender essa pergunta. Né? Na Terra, está aqui o Honório, estou eu, está aqui os nossos amigos, que a gente nunca cita, né? O Bismarck, o Matheus, o Rodrigo, que tornam possível esse programa. É verdade. São os técnicos aqui da produção. Da produtora aqui da Comunhão. Da produtora da Comunhão, que são um abraço para todos eles. E caramba, todos convivemos, cada um com a sua realidade, cada um com o seu ser. Agora, quando a gente vai para a espiritualidade, não é que vai ficar todo mundo estratificado. Podem até estar mais próximos. Se o teor vibracional for próximo. Se o teor vibracional é o que separa o Alcir do Chico, o Alcir não vai ver o Chico, não. O Alcir não vai ver o Chico. Ah, mas o Alcir não vai ver o Chico? André Luiz não via a mãe. Ficou 6 anos no umbral e não via a mãe, e a mãe estava ali diuturnamente orando por ele, procurando o filho naquele umbral, tentando inspirá-lo pensamentos mais elevados para que ele pudesse se libertar. E a gente tem que entender a espiritualidade dessa forma. Teores vibratórios semelhantes podem até conviver e interagir, né? Mas quando a distância é muita, não existe interação. E naturalmente, mesmo nessas faixas próximas, você vai procurar o seu semelhante. Você vai ficar mais à vontade com o seu semelhante. Ou seja, se você é um ser muito opaco, você vai ter vergonha de mostrar a sua opacidade perto de alguém que tem mais luz. Então você vai procurar alguém com a mesma sombra sua,
É. E esse teu comentário excelente, porque ele retoma uma outra temática que é preciso, mesmo que não esteja ligado diretamente à questão, mas é bom que se diga, do ponto de vista espiritual, cada um constrói a sua realidade. A sua realidade, né? Não adianta, mas eu trabalhei com o Chico enquanto ele estava encarnado. Mas o que é que você aprendeu? Não é nem aprendeu, o que é que você executou? O que é que você aprendeu? O quanto que você mudou efetivamente em função da tua convivência com o Chico? Enquanto você se transformou a partir das palavras e dos exemplos do Chico. Porque, diferentemente aqui entre os encarnados, eu posso chegar e dizer, olha, eu quero entrar na comunhão, eu não tenho acesso, mas eu sou amigo do Almeida, do Alcir. Alcir, deixa eu entrar. Eu sou amigo do Adilson, que é o presidente disso aqui. Que é o presidente. Nós dois somos amigos do Adilson. E o Adilson pode dizer, não, deixa eles entrarem. Né? Se está na espiritualidade não é bem assim não, Na espiritualidade não é bem assim, né? Então, como você citou o André Luiz no livro Nosso Lar, volto a citá-lo, retomando aquela figura daquela senhora que tentava se travestir de boazinha para entrar. De injustiçada. Né? E quando o mentor do André pede para que ele desdobre a sua visão e perceba a realidade espiritual daquele espírito. Então, não tem jeito, gente. Temos que cuidar de nós mesmos. A proximidade... Temos que cuidar dos valores verdadeiros que temos dentro de nós. Não do carro novo que detemos. Exato. Não da gravata, da camisa, do terno. Então, a proximidade uns com os outros, do ponto de vista físico, vem no sentido de nos auxiliar nessa construção. Mas a proximidade do ponto de vista espiritual, como disse o Alcir, e a doutrina espírita ratifica, a proximidade espiritual ela se dá por afinidade. Não tem como se mascarar essa realidade que é própria nossa. Ou seja, as máscaras, as maquiagens, os adereços que abrilhantam a aparência é só no lado material da vida. É só na matéria. Vamos à resposta? Vamos à resposta. Retomando a pergunta, os espíritos das diferentes ordens estão misturados? Resposta, sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Interessante, né? Nós sempre somos uma cópia obscura, imperfeita, da realidade espiritual. Continuando. Os espíritos da mesma categoria reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo que se propuseram. Os bons, pelo desejo de fazer o bem, os maus, pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os que se assemelham. E aqui, enquanto eu lia, me veio uma ideia para exemplificar isso que nós acabamos de dizer. Se observarmos as nossas relações sociais, de amizade, elas se dão exatamente desse jeito. Por afinidade. Por afinidade. Vamos pegar como exemplo o grande número, as múltiplas religiões que nós temos. Os nossos irmãos católicos se reúnem em torno da fé católica nas igrejas. Os irmãos espíritas se reúnem em função do entendimento espírita dos centros espíritas. Os nossos irmãos evangélicos se reúnem em torno da fé evangélica protestante nos seus salões. E assim sucessivamente. Como os outros judeus nas suas sinagogas. Os judeus nas suas sinagogas. Nossos irmãos muçulmanos nas mesquitas. E aqueles que não professam nenhuma religião se reúnem nos no ambientes... barzinho para tomar cerveja. Se reúnem... Também não são só, porque não acredito que toma cerveja, mas vamos lá. Se reúnem
nos ambientes que eles são apropriados, que eles chamam suas atenções, alimentam os seus pendores, digamos assim. Mas tem um comentário do Kardec aqui, quando ele diz assim: tal uma grande cidade, ou seja, tudo isso é igual a uma grande cidade, onde os homens de todas as categorias e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia de gostos, onde o vício e a virtude convivem sem se misturarem, sem se falar. Isso. E, por favor, é uma brincadeira o que eu falei aqui da cerveja, né? Claro. Porque o mal não é o que entra na boca do homem. É verdade. Isso já foi dito 2000 anos atrás. Mas eu vou aproveitar a sua brincadeira e o seu comentário. Certa vez, lá na casa de Lázaro, no estudo que fazemos sobre o livro dos médiuns, um amigo nosso, um colega nosso, vez por outra ele vem com essa temática, considerando a situação de determinados ambientes, como os bares, os prostíbulos, os ambientes de consumo de drogas, enfim. E ele questionando sobre a presença da espiritualidade nesse ambiente. E ele fez um comentário sobre a existência, e ele falou isso porque ele teve no passado experiências nesses ambientes, se não em todos, mas em alguns, quando ele dizendo que percebia naqueles ambientes médiuns, que pelo conhecimento dele eram médiuns, sim, e que muitas vezes deixava transparecer que o que eles faziam e o que eles diziam não era propriamente deles. E a gente comenta que a mediunidade, e a doutrina espírita nos diz isso, a mediunidade existe em todos os lugares, atinge, ou melhor, todos se somos faz médiuns, presente em todos os níveis da sociedade, em todos os ambientes. Sim. Então não tem nada de assombroso você identificar num ambiente, quer seja num bar, quer seja numa igreja, num centro espírita, no meio da rua, num prostíbulo, num ambiente de uso de drogas, dentro de um ônibus. Em qualquer lugar, a mediunidade pode se fazer presente. E isso não é aconselhável. O bom é que a mediunidade seja... A mediunidade existe, mas é bom que ela seja educada para que ela se manifeste nos locais apropriados. Isso. Quando o Alcir diz que não é apropriada a prática mediúnica nesses ambientes. Isso. Mas, independente disso, ela pode se manifestar em qualquer lugar. Sim. E uma vez que o médium, independente de suas práticas diárias, uma vez o médium não tendo a educação mediúnica necessária, o conhecimento que lhe dê o controle da mediunidade, ela pode se manifestar em qualquer lugar. Isso. Ele pode se tornar objeto de uso de espíritos dos mais diversos matizes em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E você usou a palavra corretíssima, objeto, não é sujeito, ele passa a ser objeto, ele passa a ser utilizado. Ele passa a ser utilizado. Ele não é mais o sujeito das ações. E eu aproveitei para fazer esse comentário em função do comentário que você foi dos bares. De repente, um ouvinte nosso que goste de ir a um bar, tomar sua cerveja, pode dizer, caramba, então não. O fato de você ir ao bar tomar sua cerveja, a sua cachaçinha, o seu uísque, ou o que seja, não é isso que vai torná-lo melhor ou pior. Porque existem pessoas com problemas de ordem moral muito maior do que isso nos bancos das igrejas, nas reuniões espíritas, em qualquer lugar. Então, como nós falamos no programa anterior, muito disso que nós estamos falando são rótulos que tentam nos identificar. O Alcir costuma ir ao bar, então ele é um espírito evoluído. Negativo. A sua ida ao bar pode ser que seja útil para um colega que esteja precisando lá no bar, porque os nossos irmãos que frequentam esses ambientes, eles também precisam do nosso amparo. Eles também precisam das nossas orientações, de um companheiro do lado que possa orientá-lo.
Então, que bom se você for um daqueles companheiros de copo lá no bar, mas bem orientado doutrinariamente, com conhecimento evangélico. Talvez você pode ser o instrumento da espiritualidade para tirar um colega seu de uma situação de vício que extrapola aquela condição apenas de você ir ali tomar uma cerveja. Não é, repito, o ato de você ir tomar a sua cerveja que denigre a sua imagem, mas o vício, a continuidade que você atribui a essas práticas. Então, para evitar essas situações, pode ser que se tenha ali um amigo que frequente com certa regularidade aquele ambiente e pode ele ser utilizado mediunicamente ou não para orientar outros que ali também E lembramos daquela frase de Jesus, né? Eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Né? E quando ele fala em doentes, ele está falando dos glutões, dos ébrios, dos luxuriosos, daqueles que se perderam na sexualidade. Ele veio para todos nós, né, gente? Todos. E é bom que se diga isso, e que bom que você fez esse comentário para a gente adentrar nesse assunto. A doutrina espírita, o evangelho e, em última instância, como você acabou de dizer, o Cristo, não seleciona ninguém, não separa ninguém, não denigre ninguém. Todos somos alvos da bondade de Deus, da benevolência de Jesus. Todos somos alvos dos ensinamentos evangélicos, onde quer que nós estejamos. Todos somos filhos do Altíssimo. Todos somos filhos do amados Altíssimo. Igualmente, intensamente, de forma individual. Deus nos ama a todos, quer o bem de cada um de nós, quer que a gente construa esse ser mais aprimorado, mais evoluído, né? Uma coisa é a bebida, outra coisa é o ébrio. Uma coisa é o sexo desregrado, outra coisa é o sexólatra. Uma coisa é o fumante, outra coisa é o cigarro. É verdade. Deus ama todo fumante, Deus ama todo ébrio, Deus ama todo sexólatra, Deus ama a todos nós, com todas as nossas falhas. Porque todos temos, inclusive eu tenho muitas. Eu as conheço pessoalmente, com intimidade. As minhas falhas eu conheço. Ele nos ama e, ao mesmo tempo, espera que nós façamos isso que você acabou de dizer, essa autoanálise e o reconhecimento das nossas falhas. Isso. E trabalhemos cada uma delas, né? Se de repente você que está vendo esse programa agora e você está vivendo uma culpa, momento ruim, um momento de culpa por algo que você fez ou faz ou deixa de fazer, não é o sentimento de culpa que vai te mudar. É o teu sentimento de reconhecimento da necessidade de mudar e trabalhar essa mudança. Então, este também é um objetivo deste trabalho nosso aqui, deste programa, de levar não só a informação do Livro dos Espíritos, mas favorecer a reflexão que pode incentivar, startar um processo de mudança a partir de um pensamento, de uma frase, de uma observação. Reconhecer que alguma coisa não está bem na sua vida e saber que você pode mudar essa situação. Ora, a pergunta foi se os espíritos das diferentes ordens estão misturados. Nós estamos misturados na carne, gente. Vamos aproveitar isso para pegar a sabedoria daqueles que estão à nossa frente. Exato. O Espírito Verdade já disse, sim e não. Estão misturados, mas não necessariamente convivendo intrinsecamente. Por quê? Porque essa convivência mais próxima se dá por afinidade. Então, se de repente você se percebe com práticas que te dão afinidade com pessoas ou situações que você não deseja para si, é o momento de mudar. Este é o primeiro momento dessa transformação. É o primeiro momento do resto das nossas vidas materiais. E hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. É o primeiro dia do resto das nossas vidas.
E o início de uma vida futura, de uma vida na espiritual, mais pródiga de bênçãos, pródiga de boas realizações. E se você me permite interromper você, tem um amigo nosso que foi presidente aqui da Comunhão, o seu Durval. Às vezes, diante de algum comentário, mas o Alcir é um desorientado, é um louco, e está aqui na comunhão, a resposta dele sempre foi uma só: ele está no lugar certo. É aqui mesmo que ele tem que vir. Que bom que ele está aqui. É, isso que mesmo. Que bom que ele está aqui. Então, gente, estejam à vontade para visitar as nossas casas espíritas espalhadas por todo o Brasil, né? Nós não somos Jesus não, mas estamos aceitando os loucos, os detonados da vida. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo ao grupo. Nós temos nós temos a nossa história. Eu gosto muito daquele conceito que se dá para a casa espírita. Alguns dizem que é uma escola, um hospital, um hospício. E todas as três ao mesmo tempo. E eu falei, gente, não é uma coisa nem outra, é tudo isso junto. Né? Porque você lembrou bem a frase de Jesus quando ele diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E não nos enganemos. Se nós estamos encarnados neste planeta de expiação e prova, é porque ainda estamos bem doentes, né? Doentes da ignorância, doentes da falta de amor, que é uma espécie de ignorância, doentes da falta de compreensão, da falta de caridade, doentes do egoísmo, da vaidade. Falta de fé, falta de esperança. Tudo isso são doenças que ainda carregamos em nós e que precisamos erradicar de nós paulatinamente. Cada dia um pouco. Ninguém vai virar santo aqui para o passe de mágica, não. Mas precisamos começar. Na caminhadinha, um passinho. Começar o processo de mudança que nos tornará de imediato, se a mudança for brusca, pouco provável, mas com certeza no futuro nos concederá a convivência com espíritos de luz, pela afinidade que nós podemos construir com eles, desde que a nossa luz seja compatível e similar à luz daqueles que admiramos e que queremos um dia conviver com eles. É isso aí. Então... Agora está acabando. Agora acabou. Está acabando o nosso programa. Está acabando, né? O tempo está se esgotando. Eu quero agradecer ao Alcir. Um grande abraço, gente. Quero agradecer a audiência de vocês, agradecer as comunicações que têm sido feitas para o nosso trabalho, agradecer não vou dizer os elogios, mas os incentivos que temos recebido de muitos ouvintes nossos, e vamos continuar nesse trabalho. Mas antes, quero dizer que, caso você queira nos encaminhar alguma mensagem, alguma informação, crítica, questão, pode ser encaminhados para o e-mail radio@comunhãoespírita.com e nós responderemos com certeza nos próximos programas. Alcir, mais uma vez, muito obrigado. Forte abraço. E a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Fiquemos todos com Deus. Um abraço.